Leandro Rezende, nosso analista, já está aqui do meu ladinho. Leandro, muito bom dia para você. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes sobre esse armamento que foi recuperado ali na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Porque são armas que têm um potencial muito alto para causar justamente estragos, né? Enormes. Então, eu queria que você trouxesse um pouco do cenário do que a gente viu desses armamentos. Pois é, Tainá, a gente está falando tanto de guerra, esses são armamentos de guerra que foram encontrados lá no Rio de Janeiro. Bom dia para você e para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Novo Dia. Eu conversei com um dos principais especialistas em armas de fogo do país, o Bruno Langeani, que trabalha no Instituto Sou da Paz, e ele me passou ali uma explicação sobre o altíssimo poder de fogo dessas armas que foram encontradas na Gardênia Azul, zona oeste do Rio de Janeiro. As armas do calibre .50, elas têm uma capacidade de derrubar um alvo a 2 quilômetros de distância e podem, inclusive, derrubar uma aeronave que esteja numa altitude um pouco mais baixa. Ela pode ser derrubada por esse armamento que saiu de dentro do Exército Brasileiro. Esse armamento também tem capacidade de furar praticamente qualquer tipo de blindagem que não seja militar, ou seja, aquela blindagem civil, a blindagem que não é de um tanque de guerra, por exemplo, ela seria perfurada por esse armamento que foi extraviado do Exército Brasileiro. Os outros 4 fuzis que foram encontrados são do calibre 7,62. Eles têm a capacidade de disparar, por exemplo, entre 600 e 1.000 tiros por minuto. É impressionante, Tainá, porque essa é uma história que ela não se esgota com essa apreensão. Aliás, está muito longe de se esgotar essa história. Ontem a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está com um novo secretário, né, de Polícia Civil, logo no primeiro dia já foi o anúncio dessa apreensão de armas de fogo, mas falta ainda muito o que se explicar, porque foram armas que simplesmente foram encontradas na Gardênia Azul, que é um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, que falamos muito dele aqui nas últimas semanas, porque é lá, por exemplo, um dos locos de um grande confronto entre traficantes e milicianos que está acontecendo há alguns meses no Rio de Janeiro e que teve como desdobramento mais emblemático nos últimos tempos a morte por equívoco daqueles 3 médicos na Barra da Tijuca, caso ainda também sem esclarecimento. O que falta esclarecer desse episódio, por exemplo, é como que armas desse calibre, armas de guerra, acabei de explicar aqui um pouco do estrago que elas podem fazer, podem derrubar uma aeronave. Essas armas saíram de São Paulo, segundo a Polícia Civil, elas estiveram na favela da Rocinha, ou seja, de São Paulo até a Rocinha são mais aí de 450, quase 500 quilômetros e, enfim, ninguém percebeu que essas armas passaram livremente, chegaram na favela da Rocinha e foram transplantadas para a Gardênia Azul e aí, Tainá, magicamente apareceram dentro de um carro, porque ninguém foi preso. Nenhuma pessoa estava com essas armas, esse armamento simplesmente apareceu dentro de um carro. É um episódio muito sério. O Exército Brasileiro, claro, está com a sua perspectiva de punir administrativamente, mas a gente está diante de um caso de tráfico de armas, talvez sem precedentes na história do Brasil, pelo calibre dessas armas. 8 delas foram encontradas agora, mas como que se deu isso? E o que mais que a gente não sabe de armas que são compradas com o nosso dinheiro, né? São armas do Estado brasileiro que estão saindo de São Paulo, circulando livremente até chegar numa área tão densamente povoada como a favela da Rocinha, e a Polícia Civil, e aí justiça seja feita num trabalho rápido de investigação, consegue interceptar que elas estão indo da zona sul da cidade para a zona oeste da cidade e consegue encontrar esse armamento. Mas, de novo, ninguém foi preso, as armas elas não brotaram do chão, elas não apareceram por abiogênese dentro de um carro. Algo aconteceu e a investigação precisa mostrar o que houve de fato. É impressionante essa história, também a capacidade desse armamento. A gente vai ter que seguir acompanhando os desdobramentos das investigações, né, Leandro? Obrigada pelas informações.